Meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um programa de histórias para pensar e rezar. Estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus, uma das jaculatórias que está inclusive na ladainha do Sagrado Coração de Jesus, mas também é uma jaculatória que usamos quando estamos diante do Santíssimo Sacramento, é Coração Eucarístico de Jesus, tende piedade de nós. Coração Eucarístico de Jesus. Que bela essa imagem, que bela essa jaculatória. Que bela é a solenidade que se aproxima, a solenidade do corpo de Deus, a solenidade do Corpus Christi, no qual, na maior parte das cidades, das grandes cidades, das ruas, das dioceses, faz a tradicional procissão com o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Como começou o Corpus Christi? Pois começou na Bélgica, em Liège. Joana Cornillon, que era uma devota, é tida por beata nos nossos dias. Beata, atenção que a palavra beata está muito denegrida. Lembramos de beatas de cigarros ou chamam beatas àquelas mulheres que estão na igreja. Entretanto, a palavra beatum deu palavras como bem-aventurado, beatitude, e vem do latim, significa feliz. Então feliz da Joana, que teve um sonho com a lua, mas ela via que uma parte importante da lua faltava. Foi-lhe explicado nesse sonho que essa parte que faltava da lua era, no fundo, a Santa Igreja não ter na sua liturgia, nas suas procissões, nos seus dias de solenidade, uma festa a Jesus Eucaristia. Foi assim então que ela propôs, depois de amadurecer aquela ideia, esses pedidos, essa visão mística, com a ajuda de sacerdotes, confessores e de um teólogo, propor para a Santa Igreja a procissão do corpo de Deus, ou seja, a possibilidade de se levar num ostensório Jesus Eucarístico. Ora, dá-se aí um acontecimento importante, entretanto. Aquele teólogo que tinha analisado aquela mensagem da nossa beata Joana tornou-se mais tarde o Papa Urbano IV, se não me engano. E deu-se ainda um outro acontecimento. Quando Urbano IV estava certa vez em Orvieto, ia lá ter com ele um sacerdote, mas era um sacerdote que estava muito atormentado com problemas de fé em matéria da Eucaristia. Tinha dúvidas. Será que Jesus se faz realmente presente? Será que aquele pão e aquele vinho cede lugar ao corpo, sangue, alma e divindade de Jesus? Pois bem, resolveu correr para colocar diante do Santo Padre isso que ele pensava ser uma infidelidade sua e ver o que fazer. Pois, enquanto celebrava a Eucaristia em Bolsena, no momento da consagração, vindo a ele toda aquela tentação, aquelas dúvidas, pôde presenciar diante de si um milagre. Aquela partícula que ele tinha consagrado, entretanto, pingava o sangue de Jesus, de tal modo que acabou, inclusive, por tingir aquele corporal de sangue. Não conseguiu ele mesmo disfarçar. Aquele povo todo começou a dar-se conta que ali tinha acontecido alguma coisa e então o Papa, que estava em Orvieto, tendo sido informado, mandou levarem até ele o milagre e levaram assim numa grande procissão. Até hoje, na Catedral de Orvieto, está lá, podemos contemplar esse milagre, do milagre eucarístico de Bolsena, esse tecido que recebeu aquelas gotas
ensanguentadas da Eucaristia para confirmar não só aquele sacerdote na fé, mas para confirmar tantos homens e tantas mulheres pelo mundo, de que Ele se faz presente quando o sacerdote diz: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Ele empresta a sua voz a Jesus e aquela matéria que é verdadeiramente pão, que é verdadeiramente vinho com uma gotinha de água, transubstancia-se. É o próprio Jesus ali presente, em corpo, sangue, alma e divindade. Pois o Papa, a partir não só das revelações à nossa beata Joana de Cornillon, a partir também desse grande milagre eucarístico de Bolsena, decide instituir essa festa para o mundo todo, a festa do Corpus Christi. Na altura, inclusive, era necessário fazer um hino de louvor à Eucaristia, um hino para essa solenidade. Acorreram vários teólogos de todo o mundo, na altura, entre eles um franciscano, São Boaventura, um dominicano, São Tomás de Aquino, isso entre os santos doutores dos mais conhecidos e que eram daquela mesma época, ambos inclusive professores da Universidade de Paris, para elaborarem os seus hinos. Foi aí que São Tomás de Aquino compôs um dos hinos mais conhecidos, mais famosos e que vem deste tempo, do Lauda Sion Salvatorem. Louva, ó Sião, o Salvador. E é interessante que quando São Tomás de Aquino começou a declamar aquele hino à Eucaristia, o hino era tão belo que diz que São Boaventura e após ele os outros teólogos acabaram por rasgar os hinos que tinham feitos, pois aquele hino era muito superior aos seus. Tinham tido assim uma atitude humilde e não arrogante, pensando que o Deus era melhor, diante daquela obra-prima, até hoje usado e cantado, elaborado por São Tomás de Aquino, para essa festa do Corpus Christi. Meus irmãos e minhas irmãs, temos vários milagres eucarísticos na nossa igreja, não só esse de Bolsena. Aqui mesmo em Portugal temos o milagre eucarístico de Santarém, que valeria muito a pena conhecer e um dia visitar a Igreja do Milagre. Esse fato que aconteceu de uma mulher que duvidava se o seu marido lhe estava a ser fiel ou não e que acorre uma bruxa e a bruxa então pede-lhe uma hóstia consagrada para fazer os seus sortilégios. Ela de fato finge que comunga na igreja e guarda a hóstia na mão envolta num lenço. Mas as pessoas começam a dar-se conta de que daquela mão e daquele lenço estava a escorrer sangue. E avisam a senhora, perguntaram se ela se tinha cortado, o que é que se passava, e ela então vai a correr para casa com a Eucaristia na mão que sangrava. E chegando a casa, vai depositar numa espécie de um baú, numa arrecadação, a sagrada partícula. Pois, durante a noite, começa a ouvir ela e o esposo como que cânticos de anjos, e quando acorrem para ver o que é que se passava, estava ali a Eucaristia, envolta em esplendor, em luz. Pois comunicaram ao sacerdote que foi recolher a Eucaristia, levá-la em procissão de volta para a igreja, e até hoje, quem for à igreja do Milagre Eucarístico de Santarém poderá ali contemplar a 2 palmos de distância, pois podemos subir por trás do altar até lá acima, onde se encontra a própria partícula, como que envolta em sangue, mas como que também miraculosamente envolta numa espécie de uma película que permite que não se tenha degradado, apesar da quantidade de anos que atravessou já e umidades, mas esse milagre, desde aquele tempo, e que permite a cada um de nós que vamos ali contemplar de perto, adorar o Senhor Jesus. Pois, para que servem os milagres? Os milagres servem para nos confirmar na nossa fé.
Se não houver muita fé, também se calhar não vai haver muitos milagres, pois não há fé para ser confirmada. Tantos milagres eucarísticos ao longo da história da Igreja. Às vezes eu até o convido para um trabalhinho de casa, vá pesquisar esses milagres, como o milagre de Lanciano. São milagres sérios, autênticos. Fizeram análise inclusive ao sangue que saía de muitos desses milagres eucarísticos e chegaram a conclusões extraordinárias. Convido, procure. Não temos tempo neste programa, mas vá à procura dos milagres eucarísticos. Com muita facilidade colocará na internet e veja sites fidedignos, credíveis. Hoje em dia temos que ter também muito cuidado, mas um bom site católico apresentará sem dúvida algumas belas páginas sobre os milagres eucarísticos. Inclusive, eu lembro-me que um dos primeiros programas que vi do Monsenhor Jonas Habib foi junto a esses milagres eucarísticos. Um programa muito interessante. Poderão inclusive procurar, quem sabe, no YouTube ou através da Canção Nova. Monsenhor Jonas Habib, Milagres Eucarísticos. Ele conta a história belíssima de cada um deles. Meus irmãos e minhas irmãs, mas o grande milagre está diante dos vossos olhos em cada Eucaristia. Quando o sacerdote, no momento da consagração, diz: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. De todos os nossos sentidos que nos enganam, há um que não nos engana, que é a nossa audição. Ele, em memória de mim, como o Senhor pediu, em memória de Cristo, continua e prolonga, através da liturgia, a Cristo sacerdote e nos seus sacramentos, especificamente este Eucaristia, faz assim, com que se cumpra aquela promessa do Senhor Jesus: eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Ele está presente entre nós na Eucaristia. Pois a oração, hoje, convido a cada um de vós a fazê-la. Numa igreja, às vezes passamos à porta de uma igreja, entra um pouquinho, reze. Está lá Jesus escondido, como dizia o nosso pequeno Francisco Marte. Aliás, os pastorinhos da Fátima tinham essa expressão. Vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos participar da procissão do Corpus Christi. Vamos dar assim uma manifestação da nossa fé pública, pois a procissão é fundamental para isso. Mostrar que ainda existem muitos católicos que têm fé, que creem que Jesus está ali presente. Façamos companhia a Jesus nas nossas procissões. Conto consigo. Até ao próximo programa, se Deus quiser.